O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Miguel Pinheiro com a edição de hoje do Bom, o Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia. Então quem é o bom de hoje? Olha, o bom é a juíza da Operação Marquês, que tem de ter muita paciência. Deus a abençoe. Então qual foi, tem de ser, qual foi a mais recente invenção das defesas de José Sócrates, Carlos Santos Silva, Armando Vara e etc.? Foi a seguinte. No julgamento há dezenas de testemunhas. Algumas dessas testemunhas, ou várias dessas testemunhas, são comuns à acusação e à defesa, ou seja, foram pedidas pelos dois lados, e muitas delas já foram chamadas a tribunal, uma vez, para responderem a perguntas chamadas pela acusação, e respondendo a perguntas da acusação, poder-se-iam ter juntado as perguntas das defesas. Mas agora os advogados queriam chamá-las outra vez, para serem ouvidas novamente, especificamente a pedido das defesas. E a juíza, obviamente, disse-lhes que, quando estão a ser ouvidas em tribunal, as testemunhas devem responder na mesma altura às perguntas dos dois lados. Caso contrário, estaríamos a fazer aquilo a que a juíza chamou uma duplicação artificial do julgamento. E isto teria o potencial para fazer com que tudo demorasse o dobro do tempo. Era preciso chamar as testemunhas duas vezes, era preciso notificá-las duas vezes, era preciso arranjar duas datas, era preciso, no fundo, fazer tudo a dobrar. E como lembrou a juíza, o Estado tem o dever de assegurar a realização da justiça em prazo razoável. Mas, como já se percebeu, a realização da justiça em prazo razoável é algo de que estas defesas fogem como o diabo da cruz. Prazo razoável, por amor de Deus, nunca na vida. É aquilo que no futebol se chama queimar tempo. Pois, quando estão ali agarrados à perna, a ver se vem alguém para lhe pôr um sprayzinho e depois saem dali aos saltos. Estão a jogar para o empate. As defesas estão a jogar para o empate. Pois é, mas realmente isto aqui, sim, podemos fazer tudo duas vezes. Eu acho que sim, acho que seria uma boa medida. Vamos lá refazer tudo duas vezes. Miguel, quem é o mau de hoje? Olha, é a nossa economia. Ontem o Banco de Portugal publicou um número que o preocupa o Banco de Portugal e deve preocupar-nos a todos. O número mostra que a subida do salário mínimo, que tem sido acelerada nos últimos tempos, está a fazer reduzir a desigualdade salarial para níveis nunca vistos. E uma pessoa podia pensar, olha que bom, há menos desigualdade salarial, que bom. Mas a verdade é que esta desigualdade salarial não é boa, porque a subida geral de ordenados por via do salário mínimo faz com que a diferença entre o salário mínimo e o salário mediano seja cada vez menor, e isto quer dizer que há poucos incentivos para progredir. Porque é que eu hei de fazer mais se o salário mínimo já é quase igual ao salário mediano, não é? Qual é a minha perspectiva? Vou ganhar mais 5 euros? E isto mostra que a nossa economia tem um problema grave que não se resolve com reuniões da concertação social nem com greves. O salário mínimo está a aumentar por força da lei, mas depois o resto dos salários ficam na mesma. Isto mostra que há aqui um problema, não está a haver capacidade da economia para fazer aumentar todos os níveis salariais, e se não resolvermos isto vamos entrar num pântano. Vai ser uma grande chatice. É um dilema. É que a desigualdade não é boa, acho que todos concordamos com isso, mas esta igualdade também não. Isso é o pântano mesmo. Uma desigualdade excessiva não é boa, mas se não houver vários níveis de rendimento, então tudo fica parado. Não é? Isso é artificial, não é? O que estamos a assistir é alguma artificialidade na economia que depois traz problemas.
Miguel, quem é o vilão desta terça-feira? Olha, são os chocados da PSU. Eu ontem falei aqui das críticas do PS às medidas da nova prestação social única, mas entretanto têm-se multiplicado as críticas a uma proposta em especial do Governo, que é a da criação de um canal de denúncias. O objetivo é ter uma forma mais fácil de perceber quem são as pessoas que estão a receber subsídios indevidamente. Eu tenho ouvido dois tipos de ataques a esta medida. Primeiro, estamos a criar uma nova PIDE. Estamos a incentivar os cidadãos a tornarem-se denunciadores. Que as denúncias, vamos novamente, temos delatores, outra vez, como no tempo do Estado Novo. Segundo, estamos a criar, pior ainda, uma PIDE só para os pobres. O Governo quer ter os pobres a denunciarem os pobres. É isso que o Governo quer. Ora, eu acho que há aqui dois equívocos. O primeiro equívoco é o seguinte, é que quem recebe indevidamente subsídios não é alguém que precisa deles para viver. O ponto, aliás, é mesmo esse. Se realmente precisasse dos subsídios para viver, não teria de recorrer à fraude, porque eles ser-lhe-iam atribuídos de forma normal. Portanto, as pessoas que estão a aceder fraudulentamente a subsídios não são os que mais precisam, são os outros. O segundo equívoco é o de que a criação de um canal de denúncias não é uma originalidade, porque nós já temos canais de denúncias um pouco por todo lado. Basta olhar à volta, basta ir ao Google e vemos que Portugal está cheio de canais de denúncias institucionais e alguns até são dirigidos aos ricos. Não é? Estamos a falar, a esquerda está a falar dos pobres contra os ricos. Há muitos canais de denúncias contra os ricos. Basta dar dois exemplos. A autoridade tributária tem um canal de denúncias para receber informações sobre quem não paga impostos. Portanto, quem achar que um rico está a fugir ao fisco só precisa de ir a info.portaldasfinanças.gov.pt/canal de denúncia. É muito simples. Vai lá e denuncia um rico que está a fugir ao fisco. Outro caso, a Autoridade para as Condições do Trabalho tem um canal de denúncias para receber informações sobre patrões que não cumprem as suas obrigações. Portanto, quem achar que um rico está a agir indevidamente na sua empresa, só precisa de ir a portal.act.gov.pt/pages/queixa-denúncia. É simples. Eu, tanto quanto julgo saber, nestes casos, a esquerda já não acha que um canal de denúncias é a nova PIDE. Nunca ouvi ninguém à esquerda a dizer: já viram a nova PIDE que permite denunciar ricos ao fisco e denunciar patrões à ACT? Isto que estão a querer fazer de nós delatores? Nunca ouvi. Mas agora vêm novas PIDEs em todo lado. A linha é ténue, a linha que separa o cidadão de elevado espírito cívico e o delator. Pois é. Mas eu diria que é a mesma linha que separa uma ditadura de uma democracia e de um Estado de Direito. Ou pelo menos anda lá perto. Ou pelo menos fará com que um delator mal intencionado não vá muito longe. Pelo menos é esse o objetivo. Vamos ao resumo da edição de hoje. O bom é a juíza da Operação Marquês, o mau é a nossa economia e o vilão, os chocados da PSU.